Chame as pessoas aí. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma exortação. Manda mensagem aí no grupo dos ministros. Eu estava a interagir agora aí com os ministros. Tem muitos lá. Rui Vaz, eu estava a interagir agora aí no grupo dos pastores, dos ministros, né? Internacional. Então eu comentei no. Ah, vixe, há um vídeo com quem. Não sei se quem, qual desses Jeremias, seu Kadosh ou Jeremias do quem? Do Moçambique, que colocou um corte aí da entrevista, a primeira entrevista com Tavares. Aí o Kadosh, eu até apelei! Olha, de repente, dificilmente eu vejo esses vídeos antigos que eu gravei, mas eu achei, o que que tem aqui? O que que eu falo nesse corte? Então, é aquela parte que eu falo, eu até apelei para que se rendesse. E aí então eu comentei lá, eu falei, é coragem acima da média. Eu estava para escrever Colage Chimbié, mas não poderia ter impacto falando na escrita, né? Então, tá vendo a coisa que você faz hoje? Amanhã você próprio se espanta, se admira, assim como os propósitos. E até, por exemplo, eu fiz um propósito de 7 anos só dormir a partir das 5, 6 horas. 7 direto. Hoje, quando eu penso nisso, é verdade que, no fundo, continuo na mesma. Só que aquilo era incrível, é propósito. Não é porque, mais ou menos, viver a vida. Uma coisa é viver a vida e outra coisa é um propósito. Hoje eu falei isso aos pastores, quando comentei aquele vídeo aí do Neves, mas o Mar depois descartou, disse que ele nunca falaria de você, por quanto já teria sido entrevistado. Eles perguntaram para que falasse de mim. Eu disse: não, não, não quero falar do apóstolo Marcelino. Então, depois, desde o princípio, ele não estava falando desses meninos que vão na Nigéria, que vão fazer feitiço, não sei o quê, e venham aqui e tal, não sei o quê. Então, mas já sabe, os cortes são terríveis. Você corta só uma parte, é como que você tem que ouvir todo ele para você ter a ilação, na verdade, o que que a pessoa queria dizer. Então, eu estava falando mesmo o quê? Meu Deus, me perdi. Oi? Ah, do propósito, ok. E eu estava a falar com os ministros hoje e eu disse assim: aquele homem está a dizer que qual é o tempo que ele tem para orar e para ler a Bíblia. E eu falei assim: eu já não oro. Eu disse: acham que eu jejuo? Todos estavam a rir, disseram nada. Tem coisas que é uma vida e tem coisas que é um propósito. Então, no meu caso, nesse caso, eu já não oro mais. Eu já vivo orando. Não tem horário mais ou menos como naquele tempo da Iurde. Naquele tempo da Iurde, quando batia 12 horas, não todos, eu, por exemplo, era regrado, 12 horas, não importa onde eu esteja, nem que vou ficar numa parede, aqueles propósitos aí, 0 horas, não importa, 0 horas, tinha já o despertador, e depois, quando cresci, comecei a fazer propósitos, ficava horas e horas, dias, meses. Então, fiz o de 7 anos como um propósito. Não tinha determinado 7, mas eu disse: eu só vou voltar a dormir quando eu casar. E terminou mesmo com o casamento. É incrível. Quando eu casei, deixei aquele propósito. Mas por causa do tempo que eu fiquei só a dormir de dia e não à noite, e quando é à noite, mais ou menos 5 horas, então automaticamente ganhei já o hábito das noites. É isso também que eu vos levei ao mesmo nível. Vocês também caminhando comigo.
Vocês abalaram a noite. E vocês também dizem, a noite é criança, com as vigílias, claro. Aliás, com as lives. Então, eu disse, eu nesse caso assim, eu jejum. Eu já não jejum. É uma vida, é um modo de vida que eu carrego. Então, por isso, glórias a Deus, aleluia. É muito forte. Então, eu estava a falar isso aí. A coisa que você faz hoje, amanhã você pode se espanta. Como é que eu consegui fazer aquilo? É como mais ou menos alguém que bate um recorde. Esses que correm. Ele, quando, depois de muitos anos, quando voltar a ver aquele vídeo, ele vai se perguntar: como é que eu corri assim? Não, não, isso entrou sobrenatural. Não é possível em 6 minutos eu fazer esse tempo. Tá sabendo? Então você não se acredita. É igual o que nós vivemos hoje. As coisas que fizemos hoje. Amanhã você próprio não vai se acreditar que eu fiz um dia isso, eu cheguei a fazer aquilo. E é bom, coisas que edificam, né? Que você próprio não se admira e os benefícios seguem. Agora imagine, também acontece a mesma coisa quando cometemos loucura, matamos alguém, batemos, usamos uma tolice para tomarmos uma atitude que vai nos prejudicar uma vida inteira, uma parte da nossa vida. E depois vem que a lamentação, então o arrependimento. Como é que eu cheguei a fazer isso? Como é que eu perdi a cabeça para eu falar isso? Como é que eu fiz aquilo? Como é que eu... Então, os atos passam e a história permanece, que é como é que é a narração dos fatos, que é a história. Por isso, eu tinha entendido este meu lado, de fazer as coisas porque eles ficariam até a eternidade. É incrível. Pois a Bíblia diz que e as obras seguem. Ouviu? Até os que entraram no céu, as obras entram com eles. Não é brincadeira, não. E quem for no inferno, as obras também foi com ele no inferno. Então, eu teria entendido isso há muito tempo. E por isso, quando eu fazia algo, fazia mesmo com perfeição. Sabia que quando Jesus disse, basta cada dia com seu mal, nunca um dia vai ser igual ao outro dia. É mentira. Nunca. Nunca, nunca um dia vai ser igual ao outro. Ou sempre ou inferior ou melhor. Nunca igualzinho. Nunca. Então, se você fazer as coisas bem no dia de hoje, marcaste o recorde. Ficou marcado. O que ficou, ficou. Só que o que ficou, não ficou. Quando se fala o que ficou, ficou. Não, ele te segue. Seguem, principalmente as boas obras. Digo principalmente, as boas obras, eles te seguem para toda a tua vida, até na eternidade. Não que as coisas ruins não te seguem. Estou a falar aqueles que um dia se converteram, então as coisas velhas passaram. Só ficará só as lembranças. Mas as colheitas ficaram para trás e você entraste ou nasceste de novo. Agora imagine, mas o ímpio, as obras dele e o ímpio lhe seguem até a morte. E quando morrer, descem também. Quer dizer, o sofrimento lá é por causa das suas obras que ele praticou aqui. Então eu teria entendido isso. Por isso eu vivi vida de muitos propósitos. Eu sabia, principalmente os jejuns. Estava naqueles jejuns que hoje estava até a meditar nisso. Eu estava a meditar, quando eu fui no banheiro, estava a lavar a boca e eu lembrei-me dos dias nos montes, ou fechado dentro de uma casa, sem beber nem água, ou então quando bebi água. É incrível. E eu depois falei, quanto mais a pessoa não põe a comida na boca, mais a boca reage. Eu senti isso nas matas, nos desertos. A gente ficava uma semana sem beber água, sem nada, e tínhamos um bidão de água. Eu estava a lavar a boca e a me lembrar, é incrível as lembranças, a me lembrar que a água era tão preciosa, só pelo menos para colocar na boca, para refrescar a boca
com aquele Pepsodente, estava aquele Pepsodente assim que arde na boca, que traz tipo um gosto e tal, e deixa, hein? Tá sabendo, né? Um aroma bom e tal, e muito picante, tipo gindungo. Então você lavava a boca com aquele Pepsodente, depois metia água, aquela frescura na boca era o teu tudo. Mas também a vigiar para que nenhuma gota de água, se eu já quebrei o jejum por causa da chuva. Tá amarrado. Eu estava a fazer, queria fazer 7 dias seco. 7, já fazia isso. Fiz várias vezes esse tipo de propósito, sem beber água nem nada. Então caiu chuva. Depois, no sexto dia, caiu chuva à tardinha. E como fez muito calor, eu estava agitado. E eu disse: ainda bem que caiu chuva, eu vou tomar banho na chuva. Então fui com a roupa, assim mesmo, com a minha roupa. Eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Dormo assim, acordo assim. Qualquer hora que você vir em casa, vai me encontrar assim. Então, eu fui, estás a ver nas calhas da casa, né? Nas chapas. Assim, aquelas águas que caem aí. E eu fui lá a me molhar. E não era uma grande chuva, uma chuva assim, mas que poderia molhar. Trrr. Mas a sede era muito grande. Trrr. Abri a boca, não é por descuido, nada de propósito. E a roubei mesmo água. Água suja, aqueles chapas aí, cheio de poeira, cheio de tamara. Eu falei, mas eu quebrei um jejum só por causa da água. Ah, já quebrei o jejum, vou fazer umas coisas. Entrei dentro, fui preparar já os manjar. Até hoje ficou na lembrança. Estás a ver? Toda vez que eu quebrasse um jejum, aquilo era como se fosse uma derrota. E aquilo te seguiria. Aquela fraqueza ou fracasso te seguiria. Te seguiria. E pá, depois que você come, meu Deus, eu tinha que completar, como eu determinei. Ai, onde é que não sei como, pronto. Epá, mas como a vida vive-se todos os dias, e em vez de ficarmos a chorar pelo leite derramado, nos esforçávamos e olhávamos para frente e dizia, vamos tocar andar. É um outro dia. Então, quer dizer, eu me ministrava a mim mesmo, para não ficar derrotado aí a chorar, porque eu não consegui. E avançava, mas ficou mesmo, marcado. E os propósitos que eram bem feitos ficavam marcados também. É incrível. Havia lembranças muito boas. Agora, só que há um porém também. Já comecei a pregar. Há um porém. Isso não é só propósito. A própria vida com Deus. Você vive Deus, anda com Deus, serve Deus, faz a vontade de Deus, vem dia, passa dia, mas chega um momento que você vai ver, parece que não há mudança. Parece que não mudou nada. Então aí vem o diabo atacar com desespero, frustração, zombarias e tudo. Não somente no pensamento, como usando pessoas em volta. É mentira. Eu aprendi, sabe como é que eu cheguei aqui? É através disso. Eu tive desesperos, frustrações, decepções, traições, tudo isso me acompanhou na caminhada. Mas nunca, não deixei nenhuma decepção, nenhuma frustração, nenhuma traição que me derrotasse. Como? Eu me levantava, renovava as forças para continuar a marcha. É como mais ou menos um caminhante no deserto. Está perdido, em terra seca, sem água. Se ele parar, sustentando a sede, o cansaço por falta de água, e dizer, não, já não aguento mais, aí é que ele vai morrer. Vai morrer. Mas se ele continuar a andar, mesmo cansado, vai achar água. Então a nossa vida, por isso nós somos peregrinos. Nunca pare. E não estou te pregar coaching. Nunca desista. Nunca volte para trás por causa das barreiras, das dificuldades, das decepções, das traições, dos desertos, tribulações, dores. Não faça isso. Continua a marchar. Bem à frente de você está lá
o consolo. Bem à frente você está lá a resposta. Sabe por que Tiago, no livro dele, toma o seu nome? Aí no Tiago 4:7 diz assim: resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Vamos lá meditar essas palavras. Por que devemos resistir ao diabo? Para ele fugir. E o que é isso, resistir? Suportar. Permanecer. Resistir-se é o quê? É incrível. Embaixo, no meio das aflições e dores, tribulações, você tem que continuar. Já não dá mais, mas você tem que permanecer. Somente assim o diabo foge. Senão não vais conseguir. Não vais. Uma pequena dor, aflição, já está a desistir, já está a virar as costas, já está a abandonar o caminho, já está a se murmurar. Hein? Como tenho dito, murmuradores queixosos da sua sorte. Não conseguem. Tem que resistir, porque o diabo é um também que resiste aos crentes. Sabe qual é a ordem que ele dá aos seus discípulos, ou então aos seus soldados? Resista a esse crente. E ele manda o espírito de resistência. E como é que eles fazem a resistência aos crentes? Em bloco. Vocês já ouviram falar do demônio sete capas? Sete capas significa sete fortalezas. Que se você abate a primeira fortaleza, ele está de pé. Abate a segunda, ele está de pé. Abate a terceira, ele está de pé. Abate a quarta, ele está de pé. Abate a quinta, ele está de pé. Abate a sexta, ele está de pé. Parece imortal, sete vidas. Mas quando abateres a sétima, ele cai, ele foge. E o crente, se não entender isso, não vai à frente. Vai achar que não funciona. Vai achar que é impossível. Vai achar que é perca de tempo. Imagine demônios em série. Bruxos em série. Cada propósito é um propósito. Cada etapa, como dizia José Eduardo, cada etapa de luta é um novo pensamento. Mais ou menos você está a lutar para casar. Então, Satanás levanta uma série de demônios para te resistirem no casamento. Óbvio? Coloca bruxos para te resistirem no casamento. Estás a ver o que está acontecendo agora? É o exemplo. Eu já abalei a dimensão para a lua brilhar. Está onde? Nada. Ouviu? O diabo ordenou: resistam o Elias. E já se conquistou o território do brilho da lua, mas colocou, eu vi, são sete homens poderosos, terríveis. Eu vi. E em série, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não tem nada a ver com as cabeças. Essas não são as cabeças. As cabeças entraram no terreno às 7, 2022. Esses são, resistam a Elias para que a lua não brilhe. Não é que eles disseram, não deixem que a lua brilhe. Não, lhe resistam. Quem sabe não vai resistir. Que se Deus te manda para você resistir ao diabo, é porque o diabo também te resiste. Então, resistência contra resistência. Só que a resistência do crente sempre vai terminar na vitória, porque o crente está conectado, firma, a sua fé é firmada naquele que já venceu. Então, por isso o crente entra na batalha como um vencedor. Não que já venceu, mas como um vencedor. Mas quando é que ele vai vencer? Sendo um vencedor, resistindo ao diabo. E o diabo sempre vai fugir por causa da vitória do Calvário. 7 bruxos foram colocados. E eu também, mas esses 7 homens que eu já vi esses outros mais terríveis há 3 anos atrás, ou há 2. Cada ano um homem. Esses mais que apareceram aqui como então? Ele foi me revelar. Não, esses aqui foram preparados. Quando você dominar o nível, a dimensão da segunda glória, a segunda fase, o segundo mover, a dimensão você dominou, o território você conquistou, mas vai haver resistência. E isso chama-se no mundo espiritual falsos muros. Não pense que falsos muros estão lá para fazer brincadeira. Não. É para te resistir
Eles mesmo sabendo que você já conquistou. Então, cuidado. Isso acontece. Por isso vocês vê as pessoas quando querem casar, muita tribulação. É resistência. O inimigo levantou anti-casamento, principalmente já no fim, e se cumpre também aquela palavra. Pergunta a Beatriz, João é que vai te contar que acabou de casar agora. Aquela palavra que diz assim que quando a mulher está para dar à luz, sente muita dor. Por quê? Porque o tempo chegou. Então, a dor aumenta. Essa é a resistência do inimigo. Aumenta a dor, intensifica a dor, pode ser que ele aborte o filho, desista de gerar o filho. Quantas mulheres desistiram? Não aguento mais, não aguento. Mas quando você resistir, suportar as dores, as afrontas, eles vão fugir. Por isso eu estou a lhes resistir esses 7 capetas. Passou um mês depois que eu tomei o controle desse território. Um mês passou. Entramos no segundo. Eu sou obrigado a resistir. Vai vir o terceiro. Sou obrigado. Quer dizer, estou disposto. Se é cada demônio, cada bruxa um mês, não tem problema não. Se é cada demônio um ano, não tem problema não. Quer dizer que nunca fica tão eufórico pelas coisas. Pelas coisas determinando prazos, tempos. Sabe o que que Deus falou aos apóstolos? Não vos pertence a vós saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu com seu poder. Porque ele estava muito preocupado. Quando é que isso vai acontecer? Essa pergunta começou antes mesmo da morte. Quando é que vai se restituir o reino? Quando, não sei o que é que essas coisas. Quando é que vai acontecer essas coisas? Sempre querem saber. Quando se vive pela fé mesmo. A fé significa que você não precisa ver, precisa somente crer. Então, é resistir. Por isso você vê que as pessoas vão andam a conseguir as coisas. Quando assustar, por exemplo, dei um exemplo da Beatriz Campo agora. Estou a falar dele porque acabou de casar. Tudo ficou para trás. Valeu a pena não ter desistido. Não somente as dificuldades, a pressão dos pais, os próprios conflitos entre quem? Entre as duas pessoas. Quando as pessoas estão para casar, aumento mesmo, se deixa mesmo. Não, 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 já não vou mais casar. Vai falar da tua mãe. Ou as meninas, olha, eu desisto já. Desisto, não sai casamento nenhum. Mas depois vão se reconciliar e tal. É mesmo isso. O inimigo tem isso que ele quer. Avança mesmo, não acerta mesmo. Uns já alugaram as coisas. Não é isso que aconteceu com o Domingos. Domingos, o meu filho, não sei se ele está aí. Tudo já estava pago. Tudo. Tudo pago. Salão, comidas, bebidas, tudo pago. Serviços pagos. Quando virou o bicho, como diz aí, o pai da Paula, o rapaz, quando virou bicho, não queria mais casar, só que não tinha coragem de vir falar aqui. Qual é o casamento? Deem-me esse dinheiro e eu vou me mandar. Eu quero desse dinheiro no bolso. Porque é agitação, os antiprogressos, os anticasamentos apareceram naquele momento e começaram a agitar os dois. Não é só ele. Só um exemplo. Acontece em tudo. Quando mais ou menos você vai para fazer o teste. Estava a ouvir uma menina que me mandou uma mensagem. A Stacy, ele vai contar o testemunho dele hoje. Está aí a Stacy, né? Ele ficou a fazer tá aí, aplicativo. Aplicativo o quê? Para emprego. Terminou o curso agora, entrou na idade já de trabalhar. E ele sempre acreditou, o apóstolo tem dito, tem que perseverar, manda não sei o que, nada, manda não sei o que, nada, manda, não, tem que perseverar. Até depois conseguiu, marcou a entrevista. Ele me contou, no dia que ele foi e a hora marcada, ele estava ainda no caminho. Faltava só uns 5 minutos. E ele está. Parece, não sei se. Já não entendi se é engarrafamento, ele é que atrasou, ou o que aconteceu. Ele ligou, mamãe, não adianta, vou voltar. Daqui a pouco já são, não sei se 11 horas. Como é que eu vou? A mãe disse, está amarrado, não faça isso, vai só. Eu creio que a mãe dele se lembrou da minha prova no Alfa 5. A voz me disse, não desista. Eu queria já dizer, já estou reprovado. A voz disse, não desista. Ok?
E ela foi. Chegou, fez a entrevista em cima do tempo. E ele ainda se desculpou. Ele falou, não, não se preocupa. Não tem problema, não. Entende-se. Fez a entrevista e foi aprovada. Viu? Na hora de tomar posse, na hora que é isso que Jesus falou, quando a mulher está para dar à luz, as dores aumentam. E se a mulher não resistir às dores, à pressão, aborta. Isso acontece em tudo, mas em tudo. Acontece lá fora, principalmente aqui dentro. Aí até lá fora, claro. Você está pensando que lá fora está impune a esses ataques. Só que pena, eles não conhecem as regras, ninguém lhes ajuda, mas você conhece as regras e tem alguém que te ajuda, que te diz, não temas, suporta. Está a entender? Resistir ao diabo e ele vai fugir. Por isso, aqueles crentes, vais encontrar, eu falei, ou ainda vou falar, se Deus quiser, a respeito das frustrações, então, decepções cristãs. Por causa disso, o povo não conhece a verdade. Aqueles crentes de já, já, hoje, hoje, do milagre urgente, esses não conhecem nada. Se forem provados, tentados, saem do caminho, não conseguem suportar, porque eles querem agora, milagre urgente. O Deus, e o resto dos anjos cantavam, a igreja dele tem um grupo coral que cantava, o Deus que não me abençoou, eu não lhe adoro. Quer dizer que se eu orasse, Deus não me responder, não lhe dou glória. Esse é o evangelho do quem? Da nova era, que ditam regras. Não é Deus que dita as regras, eles. Então saiba disso hoje. É preciso em tudo resistir ao diabo. Ele é especialista em resistir às pessoas. Resistam, Elias. Veja, por exemplo, a outra resistência. A mulher se veste de sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Resistam a mulher. Com o quê? Põe os 7 montes à frente dele. Criem um eclipse. Apaguem. Impedem a luz se manifestar na Terra. A dimensão que eu me encontro não é para ir fazer uma reunião com 50 pessoas. É impossível. Muitos ainda não entenderam. Muitos até me perguntam, mas o que é isso aí? É a resistência do diabo. O que você esperava de um homem como eu? Olha no jogo. Quando o treinador está a preparar a sua equipa, qual é o jogador que ele prepara para se atacar? Qualquer um? Não. Todos devem ser atacados. Mas Cristiano Ronaldo, mais ou menos, qualquer equipa tem o seu perigoso. Primeira coisa que o treinador faz é conhecer quem é o homem perigoso, que faz penetração, quem... Então, ele vai trabalhar jogador específico para impedir a perigosidade daquele jogador. Eles vão com missão. Uns vão com comissão de partir a perna, dele ferir. Uns vão com missão dele provocar para cartão vermelho. Uns vão atacar para que não passe. Por quê? Porque o treinador conhece que aquele jogador não brinca, não. Qualquer oportunidade ele passa. Então ele fechar, ele trancar. E agora, o que vocês achavam? Um homem como eu, Satanás deixaria a brecha? Não. Eu não era pessoa para chegar aí e fazer uma reunião como daquele povo que vai aparecer aí. Não. Seria a reunião como se fosse da festa das nações. Muito mais que aquilo. Gente na rua, em todos os lados, não tem espaço. Por quê? O povo está doente. O povo está endemoniado. O povo está a sofrer. E o homem se levanta a fazer de graça, sem olhar para a cor, raça da pessoa, o nível acadêmico, o grau, não sei o quê, o poder aquisitivo, o nome que ele possui, a roupa que ele trouxe, o carro, onde ele trabalha, todos de igual para igual. Então, os pobres não se alegrariam, as multidões que estão famintas, sem dinheiro, sem emprego, doentes, endemoniados, não conseguem dormir, enfeitiçados com as talas.
Aquilo era bicha, começaria a bicha a partir lá do cemitério. As pessoas estão a vir, me deixa passar. É mandar vir polícia. Mas o que está acontecendo aí? Não tem lá uma igreja. É afluência de multidões. Viriam das províncias. Províncias a se movimentarem em direção a Luanda. É o nível que eu alcancei. É incrível. Você não pode imaginar em que dimensão eu me encontro. Por isso você está a ver que o mundo espiritual está a gemer com o homem. Minha fotografia, as pessoas apanham desenteria, morrem, perdem o fôlego. Nunca isso aconteceu. É por causa do nível espiritual. Não pense que era antes assim, por ser Elias. Não, eu não me tornei Elias agora. Alguém me parece que uma vez me perguntou: será que o espírito de Elias entrou em ti? Antes não era. Nasci Elias. Eu hoje estava, foi me visitar o homem, o mentor da associação do bem, dos jovens de Magocola, do bairro. Até eu pensava que era de Magocola, afinal ele só lá do bairro. Jovens do bairro Rocio. Rocio e todos os outros bairros afluentes, aquilo como é regidoria, então todos os outros bairros estão incluídos aí. E eu lhe perguntei assim, quando você jogava bola comigo, era esse miúdo também, né? Você sou de idade da irmã dele. Quando, mas também já jogou, ou apanha bola, ou quando você jogava bola comigo, você sabia quem é que estava no vosso meio? Ele falou, nem pensar. Eu disse, então, estavam diante de um anjo e você não sabia. Ele assustou, disse, não, não é possível saber. Eu disse, aquele que estava a vos orientar aí, o capitão da equipa, não sou eu. É? Então, não é brincadeira, não, o que você está a ouvir. Um homem, Thomas, por isso houve uma resistência. Ponha sete, não é sete blocos, sete montanhas. Parem diante da mulher. Frustrem. Essas montanhas é que fazem com que o homem não seja conhecido. E até os que lhe conhecem, que não são poucos, desprezam, vexamam, não têm força, uns acreditam, mas nem têm força para vir. A pessoa só prometeu que vai vir para o que fica, já vai sofrer. Bate o carro, não sei quem, vão lhe roubar, o filho vai ficar doente. Alguma coisa, eles estão a trabalhar. Eles que pensaram que eu poderia me frustrar. Um homem com um nível muito grande da espiritualidade. Hum? No mundo do espírito do mal, homens que alcançaram esse nível, que abriram, ou então movimentos religiosos, que abalaram o mundo, assim como Maomé, Buda. Buda foi mais. Buda aquele foi espetacular. Maomé, Buda, Simão Kimbangu, duas cabeças, a segunda cabeça de dragão. Quando eu cheguei à dimensão do Simão Kimbangu, das trevas, aquilo é perpendicular, como é que se diz? Que você no reino de Deus e ele no reino das trevas. E o Espírito me revelou, alcançaste o nível do Kimbangu. Kimbangu, o Congo na mão dele, se tornou aquilo como a igreja da nação congolesa. Todos os governos que sobem no Congo têm que fazer aliança com a igreja kimbanguista. Ouviu? Simão Toko foi terrível. Hum? Que o MPLA foi obrigado a vir fazer aliança com ele por causa do sacrifício do Simão Toko no passado. Os perseguiu e hoje está aí. Então, mas veja agora no reino. Tudo, olha o Pipir fala cada coisa também. Tipo que é incrível. Não, e eles a rir, a se vangloriar. Viu o que lhe fizemos? Parece que você já ouviu isso aí. Viu o que lhe fizemos? Você não ouviu o que a madre falou. Agora entendi por que te esconderam. Porque tu traz as palavras da vida, ou então a verdade. Sim, mas não pensa que eles é que me esconderam. Já estava escrito. Assim como quando mataram Jesus. Não pensa que eles mataram Jesus. Já estava escrito. E eu sou obrigado a resistir a Satanás, que é o diabo, claro. A derribar esse monte. 7 anos. É preciso muita resistência. Mas a força
Não somente a força, aliás, força não, a paixão pelo objetivo deve nos consumir. Sabe o que leva uma mulher a suportar as dores? É a paixão pelo filho. Aleluia! Glória a Jesus! A paixão pelo alvo vai fazer com que a pessoa resista e suporta tudo e todos, porque ele deseja, é coisa muito importante, valiosa para a vida dele. Então está disposto a pagar qualquer preço. É isso que aconteceu com Emanuel. É isso que acontece com as mulheres. É isso que está acontecendo comigo. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Senão, não consegue. Não é brincadeira, não. O mundo já é maligno. Eles estão mesmo aí para impedir. O fato de você ser filho de Deus, você não pensa que vai conseguir as coisas. Se fosse assim, o mundo seria já um paraíso. Coisas sem calor, sem suor. Não, Jesus já morreu por nós. Não, não preciso. O quê? Sim, a vitória está nele. Mas é preciso se esforçar. É preciso suportar. É preciso resistir. É preciso marchar até no meio do fogo. Então, se a bênção está lá, o fogo vai te levar você a voltar? Não. Passa no fogo. E essa coragem é, é que te faz com que você, o fogo não te queima. Porque isso é fé. Não é qualquer fé também. Fé com atitude. E você passa no meio do fogo por causa do ouro que está lá, por causa da coisa, do que é valioso que você tem que buscar. Eles até as trevas vos mostraram isso nos seus filmes. Em busca do não sei do ouro perdido, em busca da espada não sei quem, a espada perdida, em busca não sei quem, artista para ir recuperar a sua menina. Ele está disposto a morrer porque ele tem que pegar a menina dele, um filho, não sei o que, um tesouro perdido. Ouviu? Agora, seja covarde se você vai conseguir recuperar o tesouro. Assim como vocês mostraram nos filmes que quando mais valioso o tesouro, ou então o objetivo que você quer na tua vida é mais fortaleza, mais proteção, mais segurança, mais exércitos eles vão colocar para te impedir. Mas quando o homem ignorar a sua vida, não o inimigo, ignorar a sua vida. Quando é que se ignora a vida? Estar disposto a perecer por causa do alvo. Então, você é um valente. Vai romper. Lembra-se daqueles 3 soldados de Davi? Davi desejou beber as águas do quê? Do poço do... É na cidade de Davi, de Belém, chamado Betlém Frata, que é a menor entre as capitais de Judá. Hã? Ai, quem me diria que me buscasse as águas que estão lá em Belém, do poço de Belém. Ai, eu também um pedido muito estranho. E tinha lá guarnição dos filisteus. Tinha lá homens fortes, forças especiais dos filisteus, a segurar aquele território. Quer dizer que aqueles que assumiram nós, ou eu, ninguém fala nós, cada um vai por si. Cada um diz eu, e Davi disse, bom, eles foram dar as suas vidas para buscar água para Davi. Eles romperam, passaram, veja só, passaram, e não penso passaram que estavam a dormir, com espada. E matar e entrar e tirar água no regresso, ida, estão a tirar, estão a lutar e conseguiram trazer água. Davi disse, eu não vou beber essa água já não é água, isso é sangue. Esses 3 homens deram as suas vidas para ir tirar água. E como é que eu vou beber esse sangue? Não, 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 não. E ele derramou, apresentou ao Senhor. Antigamente tinha esse hábito de derramar água, apresentar ao Senhor. Por isso, os da Universal disseram: não derrame água, tem que derramar sangue. Davi derramou aquela água no chão, isto é, sacrificou ao Senhor. O que fez a água ser valiosa, não somente é o sacrifício que os homens usaram, renunciaram às suas vidas para ir buscar aquela água.
Possivelmente os próprios filisteus nem sabiam que aquele rapaz estava em buscar água. Eles poderiam se espandar. Água! Vão mesmo sacrificar as suas vidas só por causa de água. O que é que tem? Água muda o quê? Não, não. Então temos que investigar essa água. Como é que é? Essa água, onde Davi está mandando buscar água? Pessoas deram suas vidas. Não, 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 não. E buscaram, se foram hoje os cientistas, para estudar se aquela água tinha qual propriedade. Será que cura? Será que é o quê? É o quê? É o desafio da vida. Como viver a vida, a vida. Não é normal no dia de sábado vir dar uma exortação, né? Desejei fazê-lo. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Você tem um objetivo. E esse algo é muito importante para ti. Então, como é que você vai desistir dos seus objetivos, que são tão importantes? Então, vai em frente. E você vai ver, eles vão se cumprir. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de orar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando teu sonho e a sua visão. Recebe a cura. Ai, você não pode imaginar. Essa mensagem não é que eu estou me pregar a mim mesmo. Eu já não me prego a mim mesmo. Eu estou a passar o meu eu a vocês. Olhando para todos os feiticeiros aí, esse falso profeta, desejavam ter essa unção que eu carrego, essa autoridade. Mas isso não depende de qualquer um. E para ter essa unção, aliás, a caminhada foi longa. Só esse bocado. E quero mais. E esse bocado que eu alcancei era uma explosão mundial. Mundial. Não é essa que nós tivemos. Aquela menina já foi. Que veio uma de Moçambique e tal, as gatos, como é? Os gatos pingados e voltou. Não, seria milhares e milhares e milhares e milhares, até a TAG ia se alegrar e dizer para esse homem, vem nos ajudar, sou o inventário do final do ano, ia dizer, olha, esse ano faturamos, mas reconhecemos as pessoas todas, a maioria que aumentaram o nosso cachê, vinham para a reunião do homem no que fica. Mas não, tudo fechado. Não, não está fechado. Alguém diz, não, vê o que lhe fizemos. Eu vou vos ensinar. Vais encontrar isso na Bíblia. Quando Gideão perseguia seus inimigos, já tinha derrotado vários. Tinha vitória, o inimigo já estava em fuga. Mas lhe resistiram nas duas cidades. Já tens a cabeça dos dois reis nas tuas mãos para que a gente dê, aliás, pão e água aos teus homens cansados. Esquece isso. Pô. Se não venceu a guerra, está a dizer que você venceu batalhas. Guerra não. Quando o rei está vivo, você vai dizer que venceu esta guerra. Não. O rei tem que lhe cortar a cabeça e mostrar a todo o povo, está aqui o rei. Assim venceste a guerra. Quando Savi morreu, a guerra acabou. Foi noutra cidade. Lhe deram a mesma resposta. Estás maluco, né? Onde está a cabeça do rei e dos dois reis? Tinha dois. Nos mostra as cabeças deles para você dizer que já venceste. Esquece isso. Já. Nós vamos dar o pão dos nossos filhos aos teus homens. Nossa água. Vamos lá, mas pá. E Gideão fez o quê? Estou a vir. Eu vou. Se eu conseguir matar os dois reis, eu vou voltar e eu vou vos punir. Ouviu? Essa é a resistência do inimigo. Ai daquele que pensa que uma batalha ou mais uma outra batalha é uma guerra. Não. Batalha não é uma guerra. Faz parte da guerra. Vencer uma batalha não é vencer a guerra. Tem pessoas que venceram batalhas e perderam a guerra. Ok? Tem pessoas que têm vitórias retumbantes,
mas terminaram derrotados. Prisioneiro, como Saul. Começou bem, terminou mal. Mas o lema, o objetivo, o propósito é vencer a guerra. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Você também tens que vencer o mundo. E o crente vence com o fim do seu ciclo vital nesse mundo. Aí venceu. Crente que não foi derrotado pelo mundo, claro. Não é esses derrotados pelo mundo e os outros é que estão a dizer, ele fez um bom combate. Quê? Ele venceu o mundo para fazer bom combate. Hã? Levanta-te e marcha. E não te esqueças que a caminhada, mesmo sendo longa, mas tem momentos de conforto ou consolo. Porque o nosso Deus também não nos coloca no deserto toda a vida. Mais ou menos a caminhada de 25 anos, veja só, 25 anos das guerras do que alonga, tem muitas coisas boas. Tem muitos choros, como já falei, decepção, tribulação, traições, não sei quem, rebeliões, tudo isso que me fizeram sofrer. Mas também tem momentos bons, momentos que eu me alegrei, momentos que o Senhor me consolou, momentos que a minha alma se regozijou, momentos que o Senhor, eu, por exemplo, eu estava a gemer com o amarelo na Quinta Rita, hein? Eu tive um precalço na caminhada, na verdade um precalço, um deserto, uma prova, uma tribulação. Eu tive que abandonar as cidades para ir para as matas e abandonei o rebanho. Depois das matas, tive que estar a girar, parece um maluco, girar para ir orar, ir orar. 5 meses depois, vim começar a igreja. E quando eu voltei a abrir a igreja depois de 5 meses, eu pensava, bom, já paguei o preço suficiente, estive nas matas, orei, fiquei fechado dentro de casa, não sei quem. Fui na África do Sul, 9 dias de repouso, vim todo gordo, não jejuei aí, já tinha terminado o jejum aqui mesmo, antes de ir. Tentei jejuar lá, uma voz me disse, não vieste aqui para jejuar, aqui vieste para quê? De férias, ora somente. E aí, então disse, não vou jejuar, mas vou me vingar na oração. Então passava a noite a destruir os poderes do Tsatsachokwe. Madrugada, depois, 9 dias, no 10º dia voltei, todo gordo. Os meus inimigos se aperceberam, começaram a se ligar. O homem está gordo, o homem está gordo. Eles pensaram que eu desisti. Ouviu? E agora? O homem está gordo. Eu falei, vamos ensinar. Quando cheguei, comecei outra vez a pancada. Na verdade, eu não tinha desistido. Não tinha deixado, aliás. Continuava. Só que eles, como eu fui desfrutar dos tempos, esse mesmo férias na África do Sul, são momentos do quê? Depois de 5 meses de muita tribulação, fui gozar férias, viu? É incrível. 5 meses de muita tribulação. Esse rapaz estava falando comigo, ele me fez lembrar. Não, quando o primo foi, ele é meu primo, foi-se na mata, me ligaram, olha, o teu primo tá maluco. Entrou na mata, isso é loucura. Tudo isso. Quando o fim desse deserto, uma senhora mandou, oh, Apóstolo Marcelino. Nunca mais vi essa mulher. Era amiga da Chiquinha. Do Mateus, Chiquinha, sei lá. Apóstolo Marcelino. Manda só Rufino. Não tinha respeito a ele, nem chamou o pastor Rufino. No deserto ninguém tem. Rufino. Manda o Rufino. Manda o Rufino vir buscar o meu dízimo. Eu consegui uns valores aí, uns pagamentos da minha renda. Não sei se é renda de casa ou como é. Então, eu tenho meus dízimos aqui. Diz a ele para me ligar, dá-lhe o meu número. Ele já tinha. Ele tem que me ligar, ok? Eu disse, Rufino, liga para ele. Rufino ligou, tá onde? Me encontra aqui no salão. Aqui, entra aí na padaria Lima, né? Naquelas imediações aí. Então, você sobe aqui, depois, não sei o quê, bate a porta direta. O Rufino foi ainda, ele mandou, senta aí, me espera aí. Sentou, sentou. Ô, Rufino, vai lá me buscar. Não tem um lugar onde vende hambúrguer aí. Aí eu, naquele lá, você nem conhece, né? Já fomos lá com a Sonia. Você falou, Sonia, que onde aquela senhora humilhou o Rufino. Vai lá me comprar. O Rufino tá aí. E traz uma Coca-Cola, ok? Parece que ele chegou, levou embora
Coca-Cola. Não, eu não disse Coca-Cola é Fanta. Não, você falou. Não, vai ter que voltar, Rufino. Vai ter que voltar. Vai buscar. É Fanta, não é Coca-Cola. Estás a ouvir, Rufino? Rufino disse: sou sangue, mestre. Essa senhora disse: não, deixa. Ó, quem tem. O dono da bola é que manda. Quando ele quiser, vai embora com a bola dele. No deserto você tem que ser sábio. Eu fui buscar dízimo. Estava no deserto, vou fazer o quê? Camalengue. É, pastor? Eu fui na Chiquinha. Chiquinha me disse: pô, na altura era pastor. Não, já era apóstolo. Apóstolo, tem um dízimo aqui, ainda adoçou lá. E bom, e não pode passar quarta-feira. Quarta-feira o Mateus vai levar no quê? Na Universal. Tens que vir buscar hoje. E quarta, era terça. Amanhã, quando o Mateus ir, vai levar para o serviço. Quando sair do serviço, vai passar na catedral. Então, hoje só hoje. Amanhã não. E eu também não posso lhe dizer. Sabe aquelas mulheres que davam o dízimo a mim, mas o marido não sabia. Não estou a trair aqui. O marido não sabia. Até mentia e tudo. Quando me perguntaram, não, já dei. Fui assistir uma reunião aí e dei. $500. No deserto, $500 era muito dinheiro. Pô. E eu estava de oração. 7 dias fechado, de joelho. Ainda sentei mesmo. Fiz assim. E aí, mamãe? Dá de dia. Disse dinheiro. Eu falei, diabo, você não me aguenta, já? Eu estou a orar para essas bênçãos. Eu depois volto. Eu volto. Estou a vir. Está a levantar, os demônios a me rir. Olha o homem. Viu? Que te fizemos? Não saíste? Estou a vir. Engarrafamento, calor. Quando cheguei, estava aí na a paragem do aeroporto. Aí quem vai para Cacequém? Aí já não tinha carro, tinha que ir a pé. Estou à espera dos carros, nada. É andar a pé. Entrei dentro do bairro. Cheguei, ainda está me dando conversa. Vamos comer, posso fazer almoço? Não, não estou comendo. Ah, ok. E apóstolo, e não sei o quê, não sei. Olha, eu tive que orar. Eu fechei os olhos e falei, Senhor, toca já nele para parar. Eu tenho que voltar a orar. Eu ouvi, apóstolo, pode ser que quer, porque estás apressado. Não sei, estou apressado. Vai desculpar, não sei o quê. Peguei a massa. Engarrafamento no regresso, calor. Jejum. Cheguei, jogo. Peguei na massa. No caminho não dava para rir, tem bandido para ver, para contar. Não, antes de orar ainda eu contei. 500 pau. Eu falei, diabo, eu peguei o dinheiro, na tua conta. Eu vou orar. Jogo! Olha, o jogo só quebrei lá para as madrugadas. Queima. Depois sumiu, eu disse, então, não te falei, diabo, o dinheiro está comigo. E o jogo caiu. Então, o Rufino foi buscar o dinheiro, bem humilhado, veio me falar, eu disse, rapaz, nós já temos uma massa, e eram não sei quantos $1.000. Esse é que eu fui quase na África do Sul. Logo eu entendi que aquele que me mandou ir para a África do Sul trouxe o dinheiro, ok? E eu, viu? 5 meses de tribulação, já estavam 9 dias de conforto. E comida! Eu quis jejuar. E ele disse, não tentas, ora somente. Eu te trouxe aqui para repousar. Você não sabe o que você que é angolano. Você não conhece comida? Angola? Pergunta aí a Teresa Cavalcante Monteiro e a Yolanda, que são sul-africanas. Não, eu vos garanto que quando eu cheguei, eu estava decepcionado. Falei, meu Deus, esse povo afinal sofre. É, é. E lá, essa comida que estou vos falando não depende do teu bolso. Não é que você tem que ser rico para comer bem lá.
até o pobre. Eu já vos falei aqui, aqueles rapazes disseram, ir em Angola? Xê, ô Cota, você tá maluco, né? Nós não vamos em Angola, por causa da facilidade. Então, são 9 dias a almoçar, as 3 refeições, mata bicho, almoço, jantar. Primeira vez, sabe o quê? E lá não cozinham, não sei se já cozinham. É raro cozinhar, talvez lá nos bairros. Aí na cidade, não. Aí só tem fogão só para quê? Para aquecer a comida e tal, fazer um chá. Aí todos só vivem dos restaurantes. Eu acho que também as famílias já não fazem isso, né? Mas pelo menos a casa onde nós fomos, o próprio dono da casa viviam assim. Então a vir já com o jantar. Teresa Monteiro confirmou, comida muito barata. Então nós fomos num restaurante de uma senhora portuguesa. Ele entrou, já uma velha, entrou nos anos 70, quando fugiram de Angola, né? Os portugueses têm muitos restaurantes lá. Então os angolanos gostam da comida porque é comida portuguesa, sabe? Os portugueses são bons na cozinha. São os melhores no mundo. Então, nós na porta, por causa do regime, já deixei de pregar, agora já estou a contar minhas histórias. Por causa do regime, do apartheid, então os negros invadiam, os brancos, não sei quem. Todas as Teresa confirma. É difícil encontrar uma casa só tem um portão ou uma porta. Não, tem uma, tem outra. Olha, eu pergunto, mas isso então aqui é assim? Por que aqui é assim? Não, era por causa do regime. Então os negros, eles invadiam, por isso eles metiam muitos portões, gradeamentos. Um, dois, três. É incrível. Se você está a romper aquela aí, aqui está se preparado, chama a polícia ou pega na carcedeira para começar já a vos arrebentar. Então, e as portas lá se abrem no computador, né? Aqueles portões mesmo aí de segurança. Ele já tiver lá fora que tem alguém parado. Então, ela própria é que faz esse trabalho, a dona. E a esposa do rapaz angolano, que é moçambicana, que é gerente, que é a nossa cunhada, né? E nós íamos lá comer. Primeira vez, a senhora não quis abrir a porta. Chamou o gerente, oi, quem são esses negros? Tem 2 pratos aí. Porque os negros lá suspeitam, até hoje continuam com a suspeita do apartheid. Os negros são gatuno e tal, então quando eles aparecem nessas portas, são suspeitados. Para entrar tem que ter confirmação. E porque também nesse lugar só entra engenheiros, esses restaurantes aí, para homens que ganham bem. Dois indivíduos magrinhos, está vendo no computador, quem são esses aqui? A senhora foi ver, não, são meus cunhados, vieram de Angola. Ah, angolano aí, pode ser magrinho. Manda dólar. Não, manda entrar. Abriu. Ele é que nos contou, ele não quis vos abrir. Eu tive que dizer que são vocês, meus cunhados. Entramos, aí já veio aquele menu itálico. O rapaz também, já morreu esse rapaz, disse, pastor, esses brancos, esses racistas, vamos lhes mostrar agora, vamos pedir os pratos mais caros. Para ele ver que nós angolanos não brincamos, não. Como é que ele se comportou assim? Ah, disse, ah, puto, pede mesmo. Aquele mesmo mais caro. Quando veio a travessa, eu estou a vir de Angola, da terra da fome. Eu pensei que a primeira travessa que ele trouxe é para nós dois. Ainda admirei. Isso é só para nós dois. O rapaz disse, Cota, para nós, é só para você. Hã? Se só para nós dois, era muita comida. Ele disse, a minha ainda não veio, essa é a tua que veio. Quando assustei, veio. Disse, meu Deus, aqui você disse, aqui se come, Cota. Ele me disse, olha, eu, quando faço as minhas massas, mesmo que aí as roupas ainda não acabaram na minha loja,
Eu fujo aqui só para vir comer bem. Vem repousar. Aqui você come. Abandona a mulher. Esses angolanos. Não, as coisas não vão acabar. Não, não, não. Tá saindo uma marca. É mentira. Eu vou comer bem. Eu falei, mas isso é demais. Não, calma. Vamos levar. Amanhã, assim, já não precisamos vir mais almoçar. É essa mesma comida que vamos comer. Ah, ok. Comemos, mandamos fazer aquilo, não sei como é que se chama. Também não se comeu aquilo, se deta. No dia seguinte, estamos a sair. Vocês vão sair lá onde vão já matar bichão, onde vão almoçar, só vão vir à tarde, só para ir jantar. Aquela comida, se demorar, comida boa. É incrível. Amém. Então, essa é a minha história. Viu? O repouso. Depois voltei outra vez na diafra, o amarelo. Depois, vai descansar agora, vai alugar casa. Tive que sair aí da dentro da igreja e fui. É incrível. Um carito e tal. Deserto tem seus consolos. Aqueles consolos é para estimular a tua fé. Mas o objetivo principal você tem que caçar. E eles mudam. Enquanto você alcança um objetivo principal, tens um outro. Para não falar a salvação, que é o objetivo o principal dos principais. Como disse Paulo, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então, resista ao diabo e ele vai fugir. Não olha pelo teu corpo, pela idade, por nada. Não olha o tempo. Olha para Cristo. Tem uma menina que foi lá, me falou da situação do pai dele e tal, não sei o quê. E ele me disse, eu vim buscar um conselho hoje do apóstolo. Eu lhe falei, sabe qual é o conselho que eu te dou? A partir de hoje, coloca Jesus como teu pai, toda a tua confiança deposita nele, e esse Jesus, teu pai, é que vai tocar no teu pai para suprir as necessidades que o teu pai não supra. Enquanto você colocar a tua confiança, extrema confiança, o homem é mentiroso, é mau, o homem trai, o homem decepciona, o homem mente, o homem é ingrato, o homem não cumpre com seus compromissos. Mas Jesus é fiel. Jesus é fiel! Então eu lhe disse, nele, tem vezes que a solução não vai vir naquela pessoa que é de direito, como o pai tem o direito de assumir os filhos. As necessidades vão ser supridas quando você coloca a confiança em Deus, vindo do outro lado. Há momentos nós estamos a esperar quem vai me ajudar é o fulano. Deus vai usar outra pessoa. Quem que já aconteceu assim? Sabe quando é que acontece isso? Quando você não confia naquela pessoa, mas confia em Deus. E quando confia no homem, só fica decepcionado. Você coloca a extrema confiança, pois disse o profeta, maldito é aquele, é o homem que confia no homem. Confia no homem. Quando assustar, vou fazer o quê? Eu não tenho, mas você prometeu. Epa, eu não tenho, se vira aí. É o que dá frustração. Mas em Cristo, ele move os céus e a terra. Ele move os céus e a terra. É desse jeito que funcionam as coisas. Amém? E eu estou a perseverar. Quando eu subi no altar, é incrível. Olhei para algumas almas que estavam lá. Fiquei em silêncio. Vocês não deram conta, né? Quando estavam a orar, já tinha chegado. Mas me auto-ministrei eu mesmo. Lembrei-me que tem uma caminhada de 4 anos mais. Então devo ignorar tudo. Tudo que os meus olhos me mostraram como derrota e fraqueza. Devo ignorar e olhar somente para a recompensa de amanhã. E entrei no terreno e avancei. Ouviu? E sabe o que aconteceu? Quando eu estava a pregar,
Aquele não estava muito lotado, mas veio, parece que a metade do que estava. Eu só assustei, uau! Lá atrás estava tudo preto. É assim. Não que eu já sou mais, ando em busca de multidões para, aliás, com essa multidão só mesmo. Eu não me desfaleço, mas quando se tem carne, é normal, é natural que se questione, que se sente alguma coisa. Não pense que aqui só quem é ferro, já tem o ferro, se desespera. Não entra no desespero, mas o ferro está a questionar. Quanto mais que tem sangue, para falar os espíritos, que ferro. Mas o mais importante é não deixar que a decepção, a frustração, o problema, a aflição te pare. Eles sempre vão existir. Porque você não é ferro, não. Para não dizer, mais ou menos, alguém dizer, estás a ficar triste porque esqueci, está a ficar. Não, é normal ficar triste. O não é normal é a tristeza te abalar. É normal sentir dor. Mas o anormal é a dor te parar. É normal sentir desânimo. O anormal é o desânimo te frustrar. Ou então te parar. Mas que esses sentimentos seguem o homem. A minha alma está profundamente triste até a morte. Agonia. Amém? Mas não parou pela agonia até a morte. Não desistiu. Enfrentou a agonia. Não enfrenta. E há um dia, por isso a Bíblia diz que o teu princípio é pequeno. Teria sido pequeno, mas o teu último estado será extremamente grande. Agora tenta ser grande no princípio. Tenta. Então você vai usar métodos empíricos. O empirismo. Usamos muito isso, esse termo lá no INE. O empirismo. Termos empíricos para tentar, geralmente, a manipulação. Manipular as coisas ou então enganar. São chamados atalhos para você mudar a situação. E são falsas bênçãos. É como alguém que busca honra, usando todos os métodos para ser honrado. Falsa honra. Amém? Deixa Deus te honrar. E Deus te honra no lugar que Ele determinou. Quando chegares aqui, eu te honro. Tendo alcançado o nível do brilho da lua, mas até hoje, passou um mês, entrou o segundo, estou disposto. Não importa. Sabe como é que eu faço a minha oração? Pode não brilhares a lua. Se não, eu até digo, se não brilhares, até melhor, hein? Pode falar. Eu digo, se não brilhares, é melhor. Eu não tô, eu digo assim comigo mesmo. Marcelino, tu não estás a buscar o brilho da lua. O teu alvo é o brilho do solo. Qual é a lua? Fica mesmo assim, fica escuro a lua. Continua mesmo preto. Não te quero mesmo. Então bora buscar o sol. Quem faz isso? Não é que não vai brilhar, mas está a mostrar que está disposto, que isso aqui está se é incrível. Está se fortalecendo, ele está se estimular. Está... Ouviu? Agora, se você não for forte, as coisas quando demoram, vem o desânimo. Esses dos desânimos vão trazer fraqueza. E a fraqueza, a queda. E a queda, a morte. Ou então, o impeachment de você alcançar o objetivo. Não, falei, eu não estou a buscar o brilho da lua. Para mim, não brilhares é melhor. E eu ainda digo, eu estou disposto a perder o que eu já tenho. Estou preocupado com isso? Não. Oh, estou aí. Ah, para o número 8. Quando eu chorar, vou me lembrar. Amém? Então, a luta continua. Viu? Essa mensagem assim, isso acaba com o diabo. Aqueles mais ou menos que receberam ordem. Resista o fulano. Alguém que tem essa maturidade, essa convicção, acabou. Eles vão estar mesmo lá, mas a saber, não é possível. Por isso você vai ouvir os meus inimigos, eles confessam a derrota. Nunca isso aconteceu, eles a dizer, derrotar esse homem, não é possível. Esquecem. É por causa desse espírito. Como se diz? É esse.
Vamos lhe dar dinheiro. O chefe deles disse assim: é, é, é. Isso foi no passado. Dar dinheiro a esse homem, vocês estão lhe ajudar. Não vamos deixar cair com o dinheiro. Ah! Oh, esquece isso. Hoje você está vendo pastores a engravidar as próprias filhas. Isso é a desgraça no evangelho da carne. Hum? Eu até avisei, eu não avisei. Eu disse que uma das catástrofes é revelar os pecados dos ministros. Escândalo. Isso é um escândalo que abalou Angola. É um grande escândalo. Eles sempre existiram, mas assim, com uma abrangência, a exposição muito grande, é um grande escândalo. Tudo será conhecido. O que eles fizeram no gabinete vai ser falado no telhado. O que eles praticaram à noite vai ser conhecido de dia. Pois Elias veio para desmascarar tudo. Graças a Deus. Me conta então, como é que foi aí o vosso sábado, pá? Eu já contei o meu sábado, quando subi no altar, eu vi, aí é diabo. Aí é, não tem problema.